O Honda HR-V foi lançado em 2015 e já no ano seguinte liderou o ranking dos SUVs compactos mais vendidos. Perdeu o ano passado, mas por pouco, para o Hyundai Creta. Esse ano, a Honda resolveu investir no HR-V, promoveu um ligeiro facelift, mexeu na suspensão e alguns detalhes mecânicos, mas a grande novidade acaba de chegar. Essa versão aqui, chamada de Touring, com motor 1.5 turbo, bem forte, é o mesmo motor do Civic Touring. E a pergunta que você quer que a gente responda é a seguinte: R$140 mil num SUV compacto, vale a pena? Está no ar Os Especialistas. Os Especialistas. Oferecimento: Ford, Mercedes-Benz, OLX e Renault. Ô Fernando, quando a gente fala em R$140 mil num SUV compacto, assusta, não assusta? Eu tenho a impressão que a Honda quer ter esse carro, né, como um flagship, como se diz em inglês, né, o carro de destaque. Uma né? vitrine. Mais uma vitrine, né? E ela, obviamente, não vai significar nem 3 ou 4% no máximo das vendas totais. Mas a fábrica queria dar esse recado. Temos um SUV de potência elevada. Né? São 173 cavalos. Exato. E lembrando, é o SUV compacto movido a gasolina mais potente. Mas tem... Não existe álcool, aqui não existe flex. Não existe flex, mas o motor, ele 600 também, o THP da PSA, Peugeot Citroën, tem a mesma potência com etanol. Tem 165 com gasolina e 173 com etanol. Agora, ele perde no torque. E por quê? Um é um motor 1.500, o outro é um motor 1.600 com o mesmo pacote turbo e injeção direta. Na Europa existe uma versão esportiva que seria equivalente a essa, com 182 cavalos, com basicamente o mesmo motor, com uma calibragem para render um pouco mais de potência. Né? Exatamente, mas aqui no Brasil é mais do que o suficiente para esse pacote do carro aqui. Né? Vamos ver o desenho do carro, quer dizer, mudou pouco, né? Quase nada. A única coisa que eu achei, até comentei no dia do lançamento do carro, é que para o preço um pouco puxado, poderia ter rodas de liga leve exclusivas. E essas rodas são exatamente iguais às rodas tradicionais do resto da linha. Então teria que ter talvez uma mudança para atrair mais o consumidor externamente. Né? Ele vai ser reconhecido facilmente que é a versão Touring aqui na traseira, porque temos dois escapamentos, são escapamentos, eles são verdadeiros, não são falsos. As duas saídas de escape, de né? inox. Então é um silencioso bastante parrudo, né, a ponto de até diminuir a capacidade do porta-malas. Roubou o espaço do porta-malas. O porta-mala perdeu capacidade, né? Mas ainda está bastante razoável. Ele perdeu aquele atrativo de ter um porta-malas de mais de 400 litros, né? Em comparação com as outras versões, esse porta-malas tem 44 litros a menos de capacidade. Tudo por causa do sistema de escapamento. Sistema de escapamento Duplo, né? E é que ele é mais um crossover do que um SUV, né? Exato. E as linhas dele são interessantes, essa curvatura do teto bem acentuada aqui, onde na altura do a maçaneta aqui na coluna C, que você pensa até que o carro não tem maçaneta, mas tem sim. Está aqui. E essa solução ela já esteve presente no Alfa 156 e no Nissan Pathfinder também. Exatamente. Mas um dos atrativos do carro, além da tradição da marca Honda, é o espaço interno, não é? Não é tão espaçoso como um T-Cross, o mesmo um Creta, mas é suficiente. O espaço para os joelhos é bom.
E o que também destaca, né, é a qualidade do acabamento que tem essa versão. Bom, Fernando, a gente tem aqui um exemplo de downsizing, né? Um motor 1.5 turbo, 173 cavalos com gasolina. muito eficiente. Esse motor vem do Japão, ele vem completamente montado. Aqui só é acoplado ao câmbio CVT, depois vou comentar sobre o câmbio. E é o mesmo motor do Civic, com a mesma potência, mas de origens diferentes. Tem uma Né? diferença, o motor Civic vem do Canadá. Mas ainda em relação ao motor, a gente tem que lembrar que a Honda é um caminho irreversível, vai continuar investindo nos motores de menor capacidade cúbica, com turbo. Já se fala de 1 litro turbo, né? Já está preparando 1 litro turbo. Eles não têm, e é um motor aguardado, né, que vai servir tanto para esse carro, né, como para o Fit. Né? E eles preferiram manter a configuração a gasolina apenas, né? Porque o desenvolvimento de um motor flex não valeria a pena pelo volume. Mas com motor 1 litro a coisa já muda de figura. Depende, né? O motor do THP também da PSA também é um motor importado e é flex, né? Quer dizer, isso não é muito justificativa para isso, mas... É uma questão de prioridade. É, prioridade mesmo, né? Olha, você vê aqui por dentro, mesma arquitetura dos demais HRV, né? Não poderia ser diferente, só que o que salta aos olhos aqui é o acabamento, principalmente essa aplicação de... Um couro cinza, um revestimento de couro cinza. Tipo de couro, né? Cinza. Ele vai aqui tem um detalhe aqui na saída de ar para o lado do motorista também, aplica até muito de bom gosto. No console de túnel, né, também tudo cinza, os bancos são cinza com a parte central de couro perfurado, mas parou por aí, não temos, por exemplo, banco elétrico nessa versão. Nem para o motorista. Nem para o motorista, né? E quando você sabe que tem concorrente deles, Exato. do HRV, que oferece Exato. essa diferença, né? Então, o que aconteceu? Eles colocaram o motor e procuraram melhorar no que foi possível o acabamento do HRV. Ou seja, por 140 mil você leva um motor muito eficiente, um acabamento diferenciado que pode agradar a maioria, como também pode desagradar. Na realidade, o que é desagradar é você não ter coisas a mais que justifique o preço, né? Existe uma versão sem o couro claro, existe uma versão toda em preto. Toda em preto, mas eu acho que essa combinação do preto com o cinza clarinho é uma combinação de bom gosto e dá um outro ar, outra atmosfera dentro do carro. E leva, por último, o teto solar. Exato, que isso é um item desejado, né? Não é um item exigido, mas aos poucos ele agrega bastante valor. Mas é um item caro, mas não tem como justificar esse preço, a não ser que seja aquela estratégia que a gente estava conversando antes, de tentar oferecer um carro menor, com acabamento mais refinado, para ver se consegue atrair o comprador típico do SUV médio. Eu acho difícil. SUV médio, eu diria Compass. Exatamente, né? Então vamos agora dar uma andada no carro e ver como é que ele fica com esse motorzão. Estou ansioso para ver, porque esse motor no Civic é uma coisa, no HRV é outra, né? Andando agora o Honda HRV Touring. E a primeira coisa que eu percebo é o som agradável do motor. É verdade. E ele mantém aquela característica que eu acho muito interessante da Honda, né? Quando você coloca a seta do lado direito, ele apaga a tela aqui da multimídia e entra uma câmera que te amplia o raio de visão tremendamente. Cobre o ponto cego, né? Completamente. Então, a possibilidade de você deixar de olhar eventualmente um motociclista que está muito próximo, andando entre os carros, esse sistema elimina completamente. Já tinha no Civic, né? Essa foi uma solução trazida pelo Civic, né? Nessa atual geração. Fora disso, eu não tenho o mesmo HRV que a gente já conhece, com essas diferenças de acabamento.
e uma surpresa no pé direito, né? Porque realmente é um motor que pega para valer, responde mesmo. É muito bom. Ele tem um câmbio CVT. Apesar do câmbio CVT. Mas nesse carro eu gostei, principalmente na posição S. Sabe por quê? Porque ele simula com a perfeição que eu não tinha visto até agora um câmbio automático convencional. A resposta desse motor, principalmente em baixas rotações, é muito boa. Interessante que fazendo traçando um paralelo entre esse HRV e o C4 Cactus, né? Você, nas acelerações de arrancada, não tem quase diferença. Os 10% de torque que tem o motor do Citroën do Cactus não aparece tanto nas acelerações de arrancada, mas nas acelerações de retomada você dá para ver que aqueles 10% de torque fazem a diferença a mais. E claro, não é nenhum segredo, um é um motor 1500, outro é um motor 1600, como já tínhamos comentado antes, né? Olha, a gente está falando de torque, esse carro tem 22,4 kgm/força a 1.700 giros, que é bem baixo. Bem baixo, um nível de rotação bem baixo. Né? E fazendo uma comparação, são carros de categoria diferente, o Civic Touring e o HRV, mas só para a gente comparar, aqueles, já que usam o mesmo motor, uma relação entre o peso e a potência. O HRV ele tem 7,98 quilos por cavalo, ou seja, cada cavalo é responsável por quase 8 quilos do carro. E a diferença não é tão grande assim em relação ao Civic, que são 7,66, 7,66 quilos por cavalo. Esse carro engordou, entre aspas, quando veio com esse motor, não só porque é um motor que coloca um turbo, né? Tem o trocador de calor ar, né? Com todo turbo, e tem um sistema de escapamento muito mais pesado. Sim, né? Isso então, fica evidente quando a gente vê os valores de peso, embora seja de uma categoria um degrau abaixo, o HRV é mais pesado que o Civic. Entre Touring e Touring. O HRV pesa 1.380 e o Touring 1.326. Exato. Isso é um pouco surpresa, agora, né? Já que tem uma diferença entre isso, mas não, e tem, o Civic tem suspensão traseira multilink de alumínio, que isso já livra... ajuda, né? Esse daqui é um eixo de torção convencional. De torção, sim. Funciona bem. Não senti nada de muito diferente, mesmo subindo uma serrinha, para ter uma ideia da resposta do carro. Né? Então isso daí foi bem trabalhado pela Honda, né? Então ele não traz nenhuma surpresa quando você quer dirigir de uma forma um pouco mais esportiva. Claro que um carro na SUV tem um centro de gravidade um pouco mais alto, então você não pode abusar. Ainda prefiro, obviamente, o Civic, né? Sem dúvida. Com esse conjunto. Né? Sem dúvida, mas em relação... Ele é mais um motor muito silencioso, viu? Ele tem um som muito agradável, né? Ele tem um som muito agradável. Isso. E então, nessa versão, a suspensão foi a geometria é a mesma, mas a suspensão foi recalibrada, né? para suportar a carga extra do motor, né? Mas esse é um carro que tem um conjunto muito bem acertado, né? Já isso se comprovou na prática, essa vantagem dele, né? E obviamente só tem câmbio automático, CVT, mas com a característica mais próxima possível. Eu acho que até um pouquinho melhor que o Toyota, mas o Toyota vai dar um troco. O Toyota que vem aí vai ter um câmbio CVT que vai ter um par de engrenagens helicoidais lá. Vai ser uma coisa no segundo semestre. E aí ele vai dar outro salto em cima do... Nova plataforma, uma motorização exclusiva, que é a híbrida flex. E mesmo dos câmbios CVTs, que a gente às vezes critica porque ele não é... A gente não está acostumado a esse tipo de reação entre acelerador e o motor, resposta do motor, não troca as marchas como você achava que devia, né? Automaticamente. Então,
esse patamar vai mudar com o novo câmbio do Corolla, mas vamos esperar ele lançar em outubro. O a gente vai CVT, poder o CVT é um câmbio muito usado pelas marcas japonesas, né? ver. Verdade. E embora seja, CVT significa um câmbio continuamente variável, ou seja, as marchas são infinitas. E Não tem engrenagens. Não tem engrenagens, são duas correias que vai variando Exatamente. conforme a velocidade e o torque. O torque, né? E apesar disso, se criou uma simulação de marchas virtuais. Aqui nesse caso são 7 que podem ser acionadas Também aqui pelas borboletas. As As borboletas aqui atrás, né? Sempre foi um carro muito eficiente, mas não tinha o tempero, faltava tempero para ele. Agora, para concluir a nossa análise, nossa avaliação, para destacar um ponto positivo, eu acho que está fácil, não? O conjunto motriz, sem dúvida, né? Motor e câmbio. Motor e câmbio, o câmbio evoluiu bastante em relação ao que existe hoje. E, obviamente, não vamos fazer a crítica que todo mundo está fazendo, que é um preço um pouco elevado, né? Ainda assim, Fernando, e aí já vou dar o meu ponto negativo, eu acho que a Honda podia equipar melhor essa versão. Por exemplo... Com as rodas novas. Rodas novas, controle elétrico do banco. Do banco, Eu acho que aqui, viu, Guerreiro, às vezes não é fácil você adaptar. Quer dizer, quando o banco não foi projetado para ter uma versão elétrica, aí fica complicado. Aí a conta não fecha, aí não tem jeito. Ele foi feito para ser um carro relativamente barato, um derivado do Fit. Então agora, para poder eletrificar um banco que não foi desenhado para isso, complica. Então, encareceria mais? Encareceria, não fecharia a conta. Quer dizer, embora as pessoas possam eventualmente sentir falta. Mas a percepção do comprador que vai disposto a pagar 140 mil, ele vai perceber que não tem banco elétrico, ele já vai ficar um pouco chateado. Bom, acho que falamos de tudo, né? Isso. Falamos, espero vocês na próxima semana. Obrigado por ter chegado até aqui, obrigado pela audiência. Inscreva-se no canal, isso é importante, ative o sininho para receber as novidades dos especialistas e toda sexta-feira com uma novidade para você. Até a próxima. Até a próxima, gente.